Oi, professoras e professores. Nós vamos continuar nossa conversa sobre a questão da integração das tecnologias digitais de informação e comunicação à docência. E eu estou utilizando aqui um software chamado Bamboo Paper e estou produzindo como se estivéssemos em uma sala. E esse quadro todo que vocês veem aqui é como se fosse o quadro branco, tá? Então eu tenho muitas funcionalidades nesse quadro branco. Tenho cores, texturas, a chance de colocar alguma imagem, desenhar, mas enfim, para isso o recurso que eu tive que comprar para poder utilizar melhor esse quadro branco que vocês veem aqui, como se estivesse escrevendo, né, nesses quadros que nós temos na sala de aula, foi uma mesa digitalizadora pequena. Não é uma mesa profissional, não tem essa necessidade. O Bamboo Paper é um software que dá para a gente operar perfeitamente com ele no modelo gratuito. Se vocês quiserem ter outros tipos de fundo, papéis e cadernos que ele possibilita dentro, então é uma opção de vocês, tá certo? Não há de fato essa necessidade. Quando eu volto aqui, como vocês veem, ele apaga. Eu também tenho a possibilidade de ter uma borrachinha para apagar especificamente, e por aí vai. Um outro elemento curioso do Bamboo Paper é aqui. Eu estou clicando e vocês agora devem estar vendo as possibilidades de caderno que eu tenho, né? Então, quando eu quero montar alguma coisa, eu uso um caderno. Então, o curso nosso de docência está aqui, ok? Mas indo então direto ao nosso ponto, eu havia comentado a partir do livro da Sibília, depois eu vou continuar mais um pouco. Agora, esse tipo de recurso que eu estou usando é uma possibilidade muito grande para que a gente coloque dos conteúdos que nós estamos trabalhando aquilo que é significativo e que praticamente muda muito pouco. Tá? Todos os recursos, toda vez que você vai usar alguma coisa gravada em vídeo, principalmente, ou em áudio, a minha sugestão é que vocês escolham temáticas. Opa, áudio, tá certo? Agora eu vou usar o recurso borracha para vocês verem como é. Aqui eu estou apagando. A borracha, obviamente, ela pode ter uma diferença de tamanho. Eu sei que vocês não estão vendo o menu, tá? Mas de qualquer modo, essa é a ideia. Tudo que vocês forem colocar em vídeo ou áudio, é interessante que sejam assuntos que não tenham uma mudança muito rápida, tá? De qualquer modo, produzir um vídeo nesse estilo é bastante rápido. Então, aqui a minha escolha para colocar em vídeo e áudio seriam o que nós chamaríamos, né, para usar um termo que alguns de nós conhecemos, né, o núcleo duro, né, das nossas disciplinas, tá? Então, esse núcleo duro é aquele núcleo que vai sofrer pouca modificação. Isso para você não ficar com um tempo muito curto de existência do vídeo. Mas se você quer continuar fazendo desse jeito, não tem problema. Imagina, essa mesma conversa agora, eu posso tentar oferecer esse mesmo diálogo nosso em um próximo curso, a partir do mês de agosto, por exemplo. Tá? E essa imagem, esse vídeo, vão estar aqui gravados e vão estar disponíveis para outras pessoas. Além do fato de que, dependendo do software que eu uso para edição, no meu caso eu estou usando um software que também vem gratuito, mas aí eu resolvi comprar, o valor dele é muito baixo, não chega a R$ 50, e é um software da própria Microsoft, ou melhor, é um parceiro fixo da Microsoft, e ele me permite editar o vídeo. Então, se depois eu quiser retrabalhar esse projeto de vídeo, colocar outros slides, outras imagens, eu posso fazer isso perfeitamente, posso fazer edições de uma forma bastante fácil. Eu digo isso para vocês porque ainda que eu, como já falei anteriormente, eu trabalho há muitos anos com isso, eu não tenho assim um interesse enorme em conhecer edição de vídeo profundamente, eu não tenho
um interesse enorme em conhecer edição de imagem profundamente, tá? Não é essa a minha praia, né? Quando não estou trabalhando num curso como esse que a gente está fazendo, eu funciono mais na área da filosofia da tecnologia, então o meu trabalho realmente mais é textos, são trabalhos mais ligados à parte conceitual e muito pouco essa parte mais pragmática. Mas a utilização desses mecanismos, desses softwares, eu acho assim muito interessante. Além destes aqui, né, a gente tem ainda o que a gente pode usar, que são os ambientes considerados ambientes sociais, que é algo bem forte, tá, pelo que a gente viu. Imagina, e eu não curto, entendam bem, eu não sou daquele tipo de ficar botando imagens no Instagram, não curto ficar colocando muitas coisas no Facebook, mas esse último, exatamente o Facebook, quando a gente começou a trabalhar, era o Orkut, né? Depois a meninada migrou muito pro Facebook, então eu passei a usar o Facebook. Como é que eu faço isso, né? De formas a não comprometer a minha privacidade ou o meu espaço, né? Eu vou explicar isso um pouquinho mais adiante. Fora isso, a gente ainda está usando fortemente o WhatsApp. Eu tive que começar a usar o Telegram, né, principalmente com o pessoal dos sistemas de mídias digitais, os alunos. Houve um movimento do CA bastante intenso para o uso do Telegram, então eu acabei abrindo um Telegram, né? Me dá um pouquinho mais de mão de obra, porque eu sou bastante atrapalhado em ficar administrando essas histórias todas dessas redes sociais, tá? Eu não funciono de uma maneira síncrona com essas redes sociais, então o pessoal às vezes reclama, pô, mandei mensagem anteontem, você só olhou 1 ou 2 dias depois e tal. Quer dizer, eu procuro me organizar de formas a conseguir fazer, né, essas coisas sem interferir demais com o meu processo de produção acadêmica, meu processo mesmo um processo mais interno meu. Então, mas de qualquer maneira tem o WhatsApp e o Telegram, né? Eu ainda não comecei a usar, mas estou percebendo assim que há um movimento muito grande deles com o uso do Instagram, tá certo? E do Twitter, né? Esses dois aqui eu ainda tenho que me sentar e olhar bem como é que eles funcionam, o que eles me possibilitam, tá? Eu não tenho uma relação muito amigável com nenhum desses dois processos. O Instagram eu já tenho uma continha lá, o Twitter também eu tenho uma conta lá, né? Então isso são exemplos de alguns ambientes, né? Agora o YouTube, né? Que a gente está usando inclusive nesse curso, mas eu pessoalmente eu estou mudando para um concorrente do YouTube que tem menos restrições, tá certo? Que se chama Sparkle. Tá? Eu ainda estou testando, né? Mas são ambientes onde você consegue trabalhar de forma gratuita, tendo um limite interessante de uso, né? De tempo, né? Por exemplo, no YouTube eu tenho procurado subir sempre imagens como essa e fechadas a partir de agora em 14 minutos, tá? Então eu acho que qualquer coisa assim com mais de 14 minutos tem que haver uma preocupação assim de produção muito intensa, tá? Aí já foge um pouco do meu objetivo. Isso não significa que vocês não possam trabalhar com essa edição intensa. Nós temos professores nossos aqui que são verdadeiros profissionais e curtem fazer essas produções mais elaboradas, trabalhos mais elaborados com imagens, tratamentos de imagem e tal. Então eu não vejo problema de fazer essa escolha, tá? A minha, né, para felicidade ou infelicidade de vocês, é essa coisa assim mais trash, tá? Bom, então eu coloquei aqui que nós temos esses ambientes livres que eu falei anteriormente, né, e existem, no caso, os ambientes virtuais de aprendizagem. Esses aqui foi um foco de interesse de estudo acadêmico durante uns 15, 20 anos. Foi o motivo do mestrado, né, e assim de forma indireta, mas foi bem forte, e foi o motivo do doutorado de uma forma bem mais direta, tá, que é estudar esses ambientes virtuais de aprendizagem. Minha defesa de tese é de que um ambiente virtual de aprendizagem também não se dá por decreto, tá? Qualquer ambiente como esse Bambu,
que foi criado para se fazer desenhos, anotações e tal, para ser usado em tablets, né? Ele funciona perfeitamente para mim aqui e está funcionando como um quadro branco. Ele não é um ambiente virtual de aprendizagem decretado, ele pode se tornar conforme o uso que eu vou dar para ele, certo? Então, com os AVAs, nós temos dentro da universidade, pelo menos até onde eu tenho conhecimento, nós temos alguns ambientes que são muito usados, tá? Em ordem de histórica, né? Eu me lembro que a gente usava muito fortemente o Teleeduc, que é um ambiente de aprendizagem. Tem muita gente que curte muito usar o Moodle. A Luciana, inclusive, é especialista, vamos dizer assim, no uso do Moodle, né? Para mim, ele sempre foi um ambiente virtual muito elaborado. Ele me dá tanta opção de coisas para fazer, e como eu não curto essas partes tecnológicas neste nível, né, eu não me dei bem com o uso do Moodle, né? Fora que eu trabalho de uma maneira bastante diferenciada em termos didático-metodológicos, e isso faz com que eu acredite que esses ambientes eles são muito duros, né? São muito fechados. Mas tenho colegas assim que curtem demais o uso desses ambientes, né? Nós temos ainda em ordem histórica, né, o Solar, tá certo? Que do meu ponto de vista é o ambiente que eu melhor me dou para trabalhar. Mas isso aqui é que nem escolher um carro, tá? Tem carros que você curte mais, outros que você curte menos, cada um tem os seus motivos para a escolha do seu veículo. Não é a mesma coisa que nos ambientes virtuais de aprendizagens. E nós temos o SIGA, tá? Esse aqui então é oferecido pela UFC como sendo o nosso ambiente institucional para a parte administrativa, e alguns anos atrás a Pró-Reitoria de Graduação, se eu não estiver enganado, ela assumiu, vamos dizer assim, então o Solar como sendo um ambiente de cursos, né? Tanto é que o Solar é onde ocorrem, aqui no Solar é onde ocorrem as 9 graduações, né, à distância, né, que vêm oferecidas na modalidade de AD, tá certo? Eu vou continuar a nossa conversa num segundo vídeo, tá certo? Já que eu disse para vocês que eu estava limitando o tempo em 14 minutos, né? Ele já me deu o sinal. Aí o software que eu estou usando para gravar a tela é o Deboot, tá? Se escreve assim, ó, Deboot, ok? Também é um software que eu acabei comprando a versão profissional dele. Também não é um software caro, é um software barato. Mas existem outros, tá? Existem vários outros softwares que podem, né, ser utilizados para isso. Aqui vocês veem mensagens que estão entrando, que eu não desativei. Então eu estou procurando trabalhar com vocês bem num ambiente real, assim, de como é que eu funciono, tá? Então se aparecer alguns sons diferentes, alguns elementos desses, vocês não levem a mal, não. É para ser isso mesmo.